a seguir isso. Então, com todas essas informações, você já se sente pronta para começar, mas pode ser que você esteja pensando, por exemplo, é difícil pensar em tantas refeições e combinações diferentes, você tem muita dificuldade, você não vai conseguir. Para ter uma vida saudável, você vai ter que viver na cozinha, cozinhando o tempo todo, não consegue se planejar, não consegue pensar, não consegue vislumbrar isso na sua vida porque você acha que não cabe. Você não tem tempo para isso, meu Deus do céu, não vou nem olhar para isso daí porque nem tem como eu fazer, né? É muito caro seguir uma dieta saudável, ter hábitos melhores, né? Isso é uma coisa que pode estar passando pela sua cabeça também. Mas eu sei que você também é a protagonista da sua vida. Ontem nós falamos, só você pode mudar a sua vida. Não tem ninguém mais que possa. Ninguém mais. Então, se você é a protagonista, né? Me conta aí, você é ou você não é a protagonista da sua vida? Gente, não tem ninguém mais aí que vai tomar conta disso pra você. Você pode ter um super companheiro do seu lado que vai te ajudar, vai te apoiar? Pode. Pode ter um filho que vai embarcar com você junto e tal? Pode. Mas só quem pode tomar essa decisão por você é você mesma. Não tem mais ninguém que possa, tá? E eu tô aqui pra te ajudar, pra te guiar, pra te assessorar realmente. E o que acontece? Sempre que a gente fala de uma protagonista, a gente lembra de um filme, a gente lembra de uma novela, né? Não tem aquela atriz que é protagonista, mas ela sozinha ali, ela não consegue ir muito longe. Ela precisa de um diretor, ela precisa de alguém para dar aquela assessorada. E essa pessoa sou eu, aqui no Vida Sem Diabetes. Eu vou ser a diretora no set de filmagem, ajudando você a ser uma protagonista incrível, a fugitiva protagonista que vai brilhar nesse nosso filme de ação e aventura, que é Fugir do Diabetes, tá? Então, com a sua determinação e com o meu apoio nessa caminhada, você vai brilhar, com certeza, vai ser digna de Oscar no final dessa nossa trajetória, tá bom? Mas, então, né, vamos pensar juntas nas dificuldades que você pode enfrentar, o que você tá pensando aí na sua cabeça que pode ser que você tenha, né? Você pode pensar assim, é difícil pensar em tantas refeições em combinações diferentes. Pois é, só é difícil se você não tiver método. Lembra que alguém comentou aí, tem que ter organização, né? Exatamente, lá no Vida Sem Diabetes a gente traz para você as possibilidades para você implementar isso. Não só com as estruturas que a gente traz para ser factível de fato, mas também porque a gente te acompanha a cada ciclo. A gente tem encontros individuais para dizer para você, olha, vai por esse caminho, você não está conseguindo, talvez por conta disso, né? Não faz desse jeito, vamos mudar, vamos tentar aqui. Né? E ajustando a sua caminhada para que você consiga fazer. O seu investimento vai ser feito não só no caminho que a gente está trilhando lá dentro da própria plataforma, mas também no caminho que eu posso direcionar para você nos encontros individuais, né? E aí a gente pensa na tríade, né, como base, como o sistema ali básico para sua alimentação, também para você seguir para a vida. Então é importante você entender todos os parâmetros, tudo que deve ser feito, como que os alimentos devem se comportar, né, para justamente você começar a entender que as combinações diferentes que você faz trazem resultados, tá? Você pode também estar pensando, nossa, que tem muita dificuldade, você não vai conseguir. Nossa, eu não passo nem perto de uma cozinha, né? Eu não sei como faz. Não tem problema, a gente já teve várias mentoradas que não cozinhavam, mas o que a gente trouxe? Que luz que a gente trouxe para elas? Nos caminhos em que ela consegue se adiantar ali na cozinha, ou às vezes ela come fora várias vezes, o que ela pode ter ali no caminho dela que vai ajudar? Porque todo mundo, gente, tem alguma dificuldade. Todo mundo. Mas essa dificuldade vem quando você está jogada no escuro, sem saber como seguir, sem saber como fazer. Mas eu tenho um passo a passo validado com o meu protocolo para que você chegue lá, para que você consiga alcançar esse objetivo final. E já eu vou te explicar melhor sobre ele, tá? Para ter uma vida mais saudável, você deve ter que viver na cozinha, né? Você deve estar pensando, meu Deus do céu, eu vou ter que viver na cozinha. Deus me livre, eu para fritar um ovo demora um tempão, imagina para fazer tudo isso que a Tâmara está me dizendo, né?
Então, quem te disse isso mentiu para você, tá? Você não vai precisar viver na cozinha, né? Com o método que eu desenvolvi, você aprende a otimizar refeições simples, práticas e que podem ser adaptadas à sua rotina. Não precisa ser chefe, nem passar horas na cozinha. É vida real pra gente real. É óbvio que a gente tem 12 cardápios. Tem receitas mais fáceis, tem receitas mais elaboradas. As mais elaboradas você faz quando você tiver tempo, se você quiser. As mais fáceis você faz porque vai aplicar ali no seu dia a dia, dentro do contexto que você vive. Então, tem caminho para todo mundo. Não é possível que um cardápio de uma semana que eu disponibilizo a cada semana, um cardápio de 7 dias, não tenha refeições que sejam factíveis para você, que você consiga aplicar. Com toda certeza você vai conseguir. Eu vejo isso nas minhas mentoradas. Os nossos grupos são repletos de mudanças ali na vida delas, porque a gente consegue ver os pratos que elas vão publicando desde o início até o final da mentoria, a diferença que vai fazendo. Normalmente a gente vê assim um tiquinho de nada de proteína lá no cantinho do prato, e aí o tempo vai passando, elas já começam a comer mais proteína, já começam a se sentir melhor, né? A Silvana diz assim: oi, Tâmara, sou sua aluna do curso e só tenho a agradecer. Silvana é uma das nossas mentoradas do Vida Sem Diabetes. É tudo muito maravilhoso, você é uma super profissional. Estou amando e me sentindo muito bem seguindo as orientações e receitas do curso. Falando nisso, gente, só lembrando, lá no final você vai ter a possibilidade de preencher um formulário. E se você fizer isso bem feito, bem bonitinho, você vai ter um contato particular comigo, um bate-papo de fato comigo. E eu tô te esperando, fica até o final, só quem ficar até o final que vai receber essa bênção, tá bom? E aí você pode pensar, não, mas Tâmara, eu não tenho tempo, não cabe na minha rotina, meu Deus do céu, é difícil. Por isso que a gente tem tantos encontros individuais ao longo da mentoria. Porque se é difícil, gente, a gente tem que achar um jeito de facilitar. Se nessa semana a gente está num ciclo que para você não foi viável, o que eu vou fazer, Tâmara? Eu não vou conseguir fazer esse ciclo agora. Tá, então vamos coordenar aqui, fulana, para você conseguir fazer. Né? O que eu quero, gente, é que vocês apliquem. Quanto mais comprometida vocês estão com a mentoria, vocês ficam comprometidas com a saúde de vocês também. E é um compromisso fiel com vocês mesmos, com a mudança que vocês querem ver ao final desses primeiros 3 meses e depois, né, com os 6 meses finais, né, que a gente tem de mentoria. É muito caro seguir uma dieta saudável e ter hábitos melhores. Eu te falo, caro mesmo é ter que comprar remédio, é ter que fazer exame regular porque suas taxas estão todas alteradas, é ter que fazer consulta, né, com o médico e cada vez ter que fazer exames mais difíceis e mais elaborados para entender o seu problema de saúde. E isso, gente, é um caminhar que é fato, né? No final das contas, se você não cuida do que está acontecendo agora, a vida vai te levando e você vai desenvolver doenças sérias. Então, o que é caro não é você se alimentar bem, né? Essa coisa de se alimentar bem é um investimento que você tem na sua longevidade, em ter uma vida plena, feliz e tranquila, tá? Eu sei que você já tentou sozinha várias vezes e que você já ouviu 1000 teorias. Você já deve, cada vez que você abre a internet, tem alguém para falar alguma coisa sobre para você que você deve fazer e que te deixa mal, e que te deixa nervosa, e que te deixa preocupada. Eu te mostrei algo aqui que é factível, que você consegue fazer. Você mesmo já me respondeu que você consegue fazer, né? Você já falhou, eu sei que você já falhou, que você já tentou começar várias vezes uma coisa e você já falhou várias vezes, né? E você sempre volta para a estaca zero. E eu te mostrei uma forma aqui que é factível, que você consegue seguir, né? Eu vou te mostrar agora alguns comentários que a gente recebe nas redes sociais à medida que a gente vai fazendo campanhas lá no perfil do Vida NutriChef, para você entender como pode estar a sua mentalidade, como a sua mentalidade está errada, porque te ensinaram errado, tá? Primeiro eu queria dizer assim, ó, não confie na perda de peso rápida. A gente recebeu esse comentário num dos das nossas publicações lá, e a pessoa disse assim: eu cortei o açúcar e o carboidrato há 19 dias e já eliminei 5 quilos.
excelente, é um resultado fantástico. Mas cortar todo o açúcar e todo o carboidrato é uma coisa factível para a vida? Ou seja, a vida inteira você vai conseguir ficar sem açúcar e carboidrato? Vai chegar uma hora que a vontade vai estar tão avassaladora que você não vai ver a frente das coisas. Você vai comer e pronto, né? E o que é importante é assim, apesar de ser fantástico o que está acontecendo com essa pessoa, ela eliminou 5 quilos, excelente, porque isso aumenta a sensibilidade à insulina, diminui o peso, melhora também a questão da hipertensão, se for uma questão de hipertensão também, melhora a esteatose hepática, a gente vê uma melhora realmente muito significativa quando a gente já perde 5 quilos. No entanto, a gente não aprendeu a se alimentar, né? Então ela vai ser fantástica por entregar o corpo que você deseja em pouco tempo, mas você não consegue manter isso para o resto da vida. E o que acontece? Muita gente fica frustrado porque fala assim, nossa, eu já fiz dieta X, já fiz dieta Y e nada funciona. O que significa esse nada funciona? Nada funciona porque ela perde peso e ela volta a ganhar de novo. Por que ela perde peso e volta a ganhar de novo? Porque ela não aprendeu a se alimentar. Quando você corta açúcar e carboidrato da sua vida, você não está aprendendo a se alimentar, certo? Você está aprendendo a tirar aquilo que te disseram que é um vilão, sem aprender como colocar isso em lugares estratégicos, em momentos de prazer, em momentos de alegria com a sua família. E aí você não está se alimentando com os pontos estratégicos que a gente mostrou aqui da tríade que vão frear esse momento ali da liberação de glicose. Não é um brigadeiro que vai te fazer entrar na resistência à insulina. Não é um brigadeiro que vai sozinho fazer um estrago na sua alimentação. O que faz é o fato de você criar disso um hábito e não colocar os alimentos da tríade no processo. Todos os alimentos da tríade te ajudam com que esse brigadeiro não cause estrago, né? Foi isso que a gente aprendeu hoje. Outro depoimento. Restrição, eu quero dizer para vocês com esse depoimento é o seguinte, restrição não combina com saúde metabólica, tá? Ou seja, a nutricionista que ela foi disse para ela o seguinte, que não pode comer arroz de qualquer tipo que seja, feijão, macarrão, pão, cuscuz, abóbora, canjiquinha, pipoca, refrigerante, suco natural, manteiga e margarina, farofa, batata, mandioca, cenoura, beterraba, banana, tapioca. Diz que ela não pode comer nada disso. Quem que consegue manter uma alimentação tirando tudo isso? A gente tem que lembrar que a alimentação também é cultura. Lembra quando eu falei do pão de queijo? Falei que tem várias mineiras aqui. Imagina se eu disser para uma mineira que ela não pode comer pão de queijo? Pode, gente. Só tem que entender o contexto. Qual é a forma que a gente vai transformar esse pão de queijo em uma refeição saudável, gostosa, que desacelera a liberação, então, de glicose na corrente sanguínea, né? Então não é tirando tudo da alimentação que você garante resultados duradouros. Então é uma pessoa que se de imediato ela decidiu tirar tudo isso da alimentação e ela precisava, sei lá, emagrecer 10 quilos, 20 quilos, ela chega no objetivo e quando ela chegar no objetivo ela volta de novo a engordar. Às vezes, muitas vezes o que estudos falam é que volta a engordar até o dobro do que perdeu. Então você imagina você perder 10 quilos e engordar 20. Porque você não aprendeu a se alimentar, porque não te ensinaram. O que te ensinaram é que tem que cortar um tanto de coisa. E isso não é verdade. Não é verdade. Lá no Vida Sem Diabetes, a gente tem ciclos de estratégias nutricionais. E eu não vou mentir para vocês. A gente tem 2 ciclos que são ciclos de dietas específicas. A gente faz jejum intermitente e a gente faz a dieta cetogênica. Mas isso são ciclos. A base da alimentação é sempre a tríade. Vocês vão aprender a entender como a tríade tem que ser a alimentação para a vida de vocês, tá? Mas isso não é estratégia de estilo de vida. Fazer jejum intermitente e
dieta cetogênica. A gente usa como uma estratégia para chegar num fim e a base da alimentação se torna sempre a tríade Nutri-Chef, porque ela é factível, você consegue fazer diariamente, você consegue ir no casamento da sua filha sem problema nenhum, consegue ir na formatura do seu vizinho e não ter problema nenhum, vai comer o que você gosta, vai entender ali como que você vai se arranjar, vai viajar com a família no final do ano, vai entender lá no resort o que você pode colocar no prato que vai te favorecer. Você vai comer aquele pastelzinho que tá ali no buffet e não vai, meu Deus do céu, eu vou comer esse pastel e vai dar errado, né? Não é assim, eu não quero causar aqui em nenhum de vocês medo do alimento. Eu quero que vocês entendam o quanto ele é seu aliado e como que a gente pode coordenar o prato para não ter malefícios ali, né? E aí, gente, tem a tal da demonização, né, do alimento. Então, demonizar alimentos não educa. Ele vai aprender a combinar para transformar a sua vida. Aqui, o que a gente entende é combinação ideal para transformação, certo? E a pergunta que ela fez foi assim: quem está com glicemia alta pode comer banana? A pergunta veio num vídeo que eu fiz lá no Vida Sem Diabetes de uma vitamina de banana. E, gente, quando a tríade ela está presente, a banana cabe em qualquer plano de saúde, em qualquer plano alimentar. A banana, a melancia, a berinjela, a beterraba, a cenoura, o que seja, o brigadeiro. Ele cabe por quê? Porque você aprendeu que para diminuir a velocidade de absorção dessa glicose, você vai colocar os outros pontos essenciais da tríade: gordura, proteína e fibra. Certo? Você tem um olhar também mais global sobre a sua saúde. A questão que ela trouxe aqui pra gente foi assim, ó: eu sou diabética há 19 anos, ela faz tratamento e a glicemia dela se mantém em 130. Quando ela me falou isso, ela falou como um benefício. Ou seja, se mantém em 130 há 19 anos, ela não teve alteração fazendo o tratamento que ela faz. Mas ela tá tendo duas questões aí que ela não tá enxergando, que é o seguinte: focar o tratamento somente na medicação, toma a medicação, mantém em 130, tá tudo lindo na cabeça dela, né? Olhar só para a glicemia como parâmetro, ou seja, a gente aprendeu ontem que olhar só para a glicemia não adianta. Quanto que o meu corpo está produzindo de insulina para conseguir manter esses 130 de glicemia há 19 anos? Talvez ele esteja com uma carga de produção até dificultada agora, passado esses 19 anos. Então, o que a gente tem que ter de olhar para isso é o seguinte: mudança de estilo de vida é necessário, é mandatório, é para ontem. É mudar a alimentação usando a tríade, fazer atividade física, usar estratégias nutricionais de formas de ciclos, como a gente vai usar como protocolo lá do Vida Sem Diabetes. Eu sempre falo de protocolos porque eu vou desenvolvendo protocolos para lidar com problemas dos meus pacientes, né? Então, esse protocolo, por exemplo, do Vida Sem Diabetes, em que a gente faz ciclos de estratégias nutricionais, é justamente para a gente obter resultados rápidos, porém fundamentados na ciência, fundamentados naquilo que nos dizem que é primordial. Vocês viram ali nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes que a gente não está excluindo nenhum grupo alimentar. Tudo é necessário, tudo tem que entrar, né? Então a gente vai entender os problemas que a gente vê ali naqueles comentários com base na ciência agora. Então, por exemplo, o diagnóstico de resistência à insulina ou pré-diabetes é um alerta, né? Mas, sem uma mudança de rotina, cerca de 70% dessas pessoas irão evoluir para diabetes tipo 2 ao longo da vida. Esse é um dado de 2012. Eu trouxe estudos científicos aqui para vocês de vários anos diferentes para vocês verem que nada muda em termos de tem que mudar a vida, tem que mudar a forma como você vive e se alimenta, tá? A perda de peso rápida e restritiva não é sustentável. Os estudos mostram que mais de 80% das pessoas recuperam o peso perdido em menos de 5 anos ou em até 5 anos.
Com o reganho, o risco metabólico retorna. Sabe por que o risco metabólico retorna? Porque não só você ganhou peso, mas aquela memória que a gente tem as nossas células de gordura chamadas adipócitos. Quando a gente emagrece, eles não são eliminados, eles continuam ali. É como se a gente tivesse uma vasilhinha, pensa numa tigelinha pequena. Essa tigelinha pequena estava tampada, cheia de manteiguinha, aí você pegou, tirou tudo de dentro, mas a vasilhinha ficou lá dentro esperando voltar a manteiguinha, voltar a gordura. Então, como tem ali ainda essa memória no seu corpo, é muito fácil voltar a ganhar. O estudo fala em até 5 anos, mas eu já vi isso, gente, em muito menos tempo. Muito menos, mas muito menos, tá? E aí, a gente está vendo esse dado aqui, ó, de 2018. Tudo isso que eu coloquei aqui da fonte para vocês são estudos publicados em revistas importantes. Eu estou falando do Lancet aqui, que é uma das principais revistas que a gente tem aí dessa área de saúde e bem-estar, que publica artigos científicos, várias revistas que eu trouxe aqui, tá? Diabetes Prevention Program foi um estudo que foi feito, né, para entender como que a gente consegue diminuir a incidência ou a prevalência de diabetes ou a progressão da doença. Então, olha só, a perda média de peso foi de 7%. 7% do peso corporal foi perdido, tá? Nesse programa. 7%, foca 7%. 150 minutos de atividade física por semana. Qual que é o resultado desses dois aqui combinados? Redução de 58% do risco de progressão para o diabetes tipo 2. Então, você tem resistência à insulina ou pré-diabetes e você reduz 7% do seu peso corporal e toma a atitude de fazer 150 minutos de atividade física por semana. 22 minutos por dia. São 22 minutos por dia. O resultado disso é 58% da redução da progressão para o diabetes tipo 2. A atitude você tem que tomar agora se você tem resistência à insulina ou pré-diabetes, tá? Esse estudo é de 2002. Lá em 2002, 20 e tantos anos atrás, a gente estava falando que tem que mudar o estilo de vida, porque isso aqui, fazer atividade física e mudar o peso corporal é exatamente mudança do estilo de vida, tá? Qualidade da alimentação importa muito mais do que a restrição, a qualidade da alimentação. O que a tríade NutriChef mostra para você? Que a sua alimentação tem que ter qualidade, muita fibra, gordura boa, proteína, né? Então é um padrão alimentar mediterrâneo que nada mais é do que a tríade NutriChef. Eu não sei, acho que eu não contei para vocês, acho que falei ontem, né? Mas a minha formação em gastronomia é uma formação em culinária italiana. E apesar da culinária italiana ser baseada muito na farinha de trigo, né, nos pães, nas massas, eles são extremamente saudáveis. Porque eles buscam na alimentação deles acrescentar muito azeite, ter muitas castanhas, tem muita fibra ali, muita berinjela, muita abobrinha, muito pimentão, muito tomate, muitas folhas. É uma alimentação riquíssima e variada, tá? Apesar de ter a massa, que a gente olha para a Itália e só pensa nisso, vai muito além. Eles comem muito frutos do mar, muito peixe. Então é uma alimentação muito saudável. O que a gente busca na tríade NutriChef é essa combinação, essa organização no prato perfeita desses elementos tão fundamentais para a nossa saúde, né? E ele mostra aqui que a qualidade da alimentação levou a uma redução de aproximadamente 50% da incidência de diabetes em pessoas com risco cardiovascular. Então eles pegaram um grupo de pessoas para estudar, aplicaram a alimentação mediterrânea e pelo menos metade desse grupo não evoluiu para o diabetes, não desenvolveu diabetes. Olha isso, é um estudo de 2011, tá? Então a chave aqui, gente, não é a restrição. Comer menos não é suficiente. É preciso aprender a comer e estruturar o estilo de vida de forma saudável.
a qualidade que tem no prato, o movimento regular, o sono adequado e o manejo do estresse. A vida foi evoluindo, os estudos foram evoluindo e a gente começou a entender que 2 pontos aqui são fundamentais no tratamento do diabetes, no tratamento da resistência à insulina do pré-diabetes. Sono adequado e manejo do estresse, que também a gente busca ajudar vocês lá no Vida Sem Diabetes. É um estudo fresquinho, acabou de sair, 2025. Vocês estão entendendo que a coisa aqui não sai do meu sovaco, a ideia? Que eu trago, na verdade, coisas fundamentadas na ciência, que eu não pego a internet e começo a falar um monte de coisinha que é balela, que é loucura. Não, gente, eu tenho um compromisso, uma coisa que eu sempre falo, eu construí a minha carreira de 16 anos, graças a Deus, sólida como uma rocha, no sentido de que eu não cedo a essas pressões externas da internet. Eu tô rindo porque a gente sempre vive brincando aqui sobre isso, né? Das dancinhas, do não sei o que, não, gente, eu sou uma senhora, né? Eu sou uma pessoa que tem que continuar fundamentando aqui a minha carreira na ciência para mostrar para vocês o que tem de base aí, né, de estudo, realmente coisas que foram aplicadas. Então, o protocolo que eu sigo no Vida Sem Diabetes, eu entendo, ele foi aplicado, ele foi construído com base na ciência, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o caminho que encurta a distância entre o que você está vivendo agora e a sua vida mais saudável, né? Entrega mais qualidade de vida, estrutura alimentar que você consegue aplicar para o resto da vida, tá? Então, veja agora como que mudou a vida da Késia. Eu quero te apresentar a Késia, que é uma das nossas mentoradas. Ela é brilhante e ela vai trazer para vocês aqui o que aconteceu na vida dela. Bom, eu sou Késia Araújo, né? Eu gostaria de dar meu depoimento, né, da minha experiência do Vida Sem Diabetes. E, por circunstâncias da vida, assim, eu passei por um processo realmente de ganho de peso, né, um sobrepeso bastante expressivo. Então, eu cheguei aí a 83 quilos, né, e para minha estatura era algo assim um pouco demasiado. E comprometeu muito mesmo a minha questão da autoestima, e teve um reflexo também, né, nas taxas, que é um processo, né, natural de consequência, infelizmente. E vi, né, assim, no anúncio pelo Instagram, já que eu acompanhando ela, né, nas redes sociais, eu vi a proposta do Vida Sem Diabetes, né, assisti às aulas iniciais, né, e aí fiquei bastante motivada, né, na verdade eu não tinha um diagnóstico assim de diabetes, mas até pela a minha circunstância no momento eu vi que aquilo seria uma forma de me ajudar, de ser um instrumento para que de fato mudasse a minha condição. Encarei, né, o desafio e o que eu posso afirmar que foi um divisor de águas, né? Então eu tive de fato alcancei o objetivo, né, que seria o emagrecimento, o objetivo imediato, que foi isso que me motivou naquele momento. Hoje, né, eu consegui eliminar já 10 quilos, então eu já consigo vestir pelo menos 90% das minhas roupas, que era algo que me trazia assim, bastante satisfação, né, de você ter aí uma restrição, não conseguir vestir a roupa que você quer. Então isso realmente já me sinto bastante confortável assim, na maior parte das roupas que eu disponho. E teve uma melhoria assim, das minhas taxas. Então durante o programa é algo que, né, a Tâmara monitora e tal. Então eu acho que hoje eu tive realmente né, uma melhoria assim, significativa. Também tive a melhoria do trânsito intestinal, né? Eu tenho uma questão crônica de constipação, então, à medida que eu passei a ter uma alimentação mais adequada, então, isso trouxe para mim realmente um ganho de qualidade de vida mesmo. Mesmo viajando, mesmo muitas vezes necessitando comer fora no meu ambiente doméstico, mas eu procuro realmente seguir que eu chamo de método, né, estabelecido. Então isso de fato trouxe aí uma mudança mesmo assim muito significativa, né? Então
Hoje eu me sinto não apenas satisfeita, mas eu posso falar que é um novo paradigma, né? Eu acho que é um novo momento, até para a minha faixa etária, então eu entendo que é uma alimentação saudável, assim, ele traz um efeito não apenas imediato, que no meu caso eu vivencio isso, eu sinto isso, mas sobretudo a longo prazo, né? Eu quero realmente chegar numa velhice saudável, com autonomia, com condições de fato e, sobretudo, qualidade de vida, né? E, de fato, mais uma vez eu reafirmo, né? O Viver Sem Diabetes foi, para mim, com certeza eu sei que será para vocês, um grande divisor de águas. Ela é maravilhosa, né, a Kézia? Uma fofa. Eu adoro ela. Então, gente, como que eu posso realmente ajudar você nesse processo de mudança de vida, né? Primeiro a gente tem a parte do planejamento de ingredientes, né? Juntas nós vamos definir quais ingredientes são ideais para você, considerando suas necessidades, incluindo, né, também entender, né, quais as melhores fontes de proteína, carboidrato e gordura adaptadas para o seu gosto e a sua rotina. Então a gente já teve casos, por exemplo, de fugitivas que entraram e eram vegetarianas ou eram veganas. Como que a gente faz para coordenar isso? Outras que têm intolerância à lactose ou que têm algum tipo de restrição alimentar por alergia e tudo mais. Então a gente pode ajudar a coordenar, e não só, às vezes a sua rotina é mais pesada, você tem mais dificuldade, como que eu faço para te ajudar, para te orientar, né, nesse caminho aí, para você de fato conseguir fazer as coisas. Então você não vai estar solta, sozinha ali no processo, tá? O acompanhamento ele é semanal, a gente vai ter ali dentro do próprio grupo, né, a ajuda para vocês estarem ali o tempo todo engajadas, né? Ou seja, mais do que aprender é acompanhar o seu progresso, né? Com reuniões online semanais, ajustaremos suas estratégias para garantir que você esteja no caminho certo para alcançar seus objetivos. Adaptação à sua individualidade, cada pessoa é única, o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Vou te ajudar a integrar o que você aprende à sua rotina, ao seu momento de vida e às suas preferências, garantindo que a mudança seja viável e duradoura. Então esse é o Vida Sem Diabetes, tá? Emagreça, tenha mais disposição, aprenda a comer melhor, melhore os seus exames e esteja livre do risco de diabetes em apenas 3 meses, tá? São 3 meses porque a gente tem um protocolo certinho para seguir que foca exatamente no controle dessa glicemia e dessa insulina, tá? Tâmara, esse programa é para mim? Será que eu me encaixo nessas possibilidades que você está colocando? Sim, se você quer aprender a viver melhor, já é para você. Tâmara, eu percebo que eu preciso aprender a me alimentar melhor para obter o melhor dos alimentos. Então pronto, isso daí já é para você. Com certeza você vai se beneficiar muito. Ou então, pensa, se você já tem algum sintoma ou quer se sentir melhor, sintomas que a gente falou, de cansaço, né, aquela fadiga crônica que está aparecendo por conta da resistência à insulina, esse programa com certeza é para você. Sente fome toda hora, essa fome que não passa, tem muita dificuldade para perder peso, tudo isso são sintomas relacionados à resistência à insulina, tá? Ainda não tem qualquer sintoma, digamos que você não tenha nada, mas você já percebe que a sua alimentação precisa de melhorias, você precisa para ontem, né? Principalmente se você já tem casos na sua família de resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, e você percebe que a sua alimentação precisa de mudanças, pronto, esse programa é para você, tá? E aqui também tem um ponto aqui que eu coloquei que é assim, você já entendeu a importância da prevenção e você quer começar a ter uma alimentação incrível, gostosa e saudável para você seguir uma vida, né, melhor. Então, você quer prevenir, esse programa também é para você. É para você também que precisa emagrecer, né? Esse programa não é apenas sobre saúde metabólica e controle glicêmico, é também uma solução eficaz para quem busca emagrecer de forma saudável e que dure, tá? Seguir o plano da Tríade NutriChef é o plano que vai fazer você ter um emagrecimento que realmente dura para a vida toda, tá?
Com orientações e estratégias nutricionais, você alcançará seus objetivos de perda de peso sem sacrificar o prazer de comer bem. Vocês viram que dá para seguir, né, comendo de tudo e realmente não se sacrificar de forma alguma, tá? É para você também que já tem resistência à insulina ou pré-diabetes, ou seja, você já tem o diagnóstico, já sabe que está com essa condição, não quer evoluir para um diabetes tipo 2, mas aí você sabe que precisa de ajuda, de acompanhamento, de uma metodologia que seja eficaz para você conseguir seguir os passos e sair desse quadro. Pronto, é para você também, tá? É para você que tem condições relacionadas com a resistência à insulina e o pré-diabetes. Então, por exemplo, hipertensão, esteatose hepática, perimenopausa ou menopausa, hipotiroidismo, síndrome do ovário policístico, todos esses pontos aqui são intimamente ligados com a resistência à insulina. Então, a gente consegue ajudar nesses parâmetros todos quando a gente já foca numa mudança do estilo de vida e na alimentação, tá? É para você também que já tem diabetes tipo 2. Lembrando aqui que eu atendo dentro da mentoria somente os diabéticos tipo 2 que ainda têm alguma produção de insulina e não são insulino-dependentes, tá bom? O protocolo que eu desenvolvi é focado em restabelecer os níveis adequados de produção de insulina. Você irá aprender como distribuir o carboidrato nas refeições para diminuir picos e normalizar a resposta glicêmica, justamente porque a gente vai liberando gradativamente e o pouco que você ainda produz de insulina é capaz de regular essa glicemia no sangue, tá? E como é possível melhorar esse quadro em tão pouco tempo, né? Durante os 3 primeiros meses do Vida Sem Diabetes, nós temos 4 fases bem estruturadas para lhe ajudar a alcançar esses objetivos. O primeiro, a gente já parte do princípio que é a tríade, porque eu quero que vocês aprendam a base alimentar, né? O que deve ter ali na sua alimentação que é fundamental. Então, é a base e a estrutura, né? O primeiro passo da fuga, onde nós vamos reequilibrar o que está de fato desequilibrado aí, tá? Você aprende a montar pratos que combinam carboidrato, proteína e gorduras na medida certa. Essa é a fórmula para estabilizar sua glicemia e dar a seu corpo o suporte que ele precisa para funcionar em harmonia. Então, a tríade é estrutura, é equilíbrio e é o começo de fato da sua liberdade. E depois a gente segue para uma segunda fase, que é a fase de reset. É aquela fase onde você vai começar a perceber uma melhora ainda maior na questão da insulina, tá? Vai ser aquela parte da limpeza, do desbloqueio metabólico, tá? Aqui você inicia o processo de reeducar a sua insulina através de intervalos estratégicos, que aí você vai permitir que seu corpo descanse, recupere e retome o controle dos níveis de produção de insulina naturalmente. Isso a gente faz nesse período 2, 21 dias estratégicos ali de ciclos entre jejum intermitente e a tríade, tá? O reset, então, é o ajuste que prepara você para mudar de verdade. Depois a gente vai para o terceiro momento. Aqui, nesse segundo momento, a gente já começou a ensinar o seu corpo a usar a gordura como fonte de energia. E isso é fundamental, porque daí a gente diminui tecido gorduroso e esse tecido gorduroso diminuído diminui a inflamação também. Então, aqui no reset a gente já começa a perder gordura, tá? Mas quando a gente chega no flex, a gente avança ainda mais no uso dessa gordura como fonte de energia, porque a gente vai partir para a dieta cetogênica num período muito curto, são só 2 semanas de dieta cetogênica, justamente porque é uma estratégia fim, a gente quer uma finalidade de continuar o processo de uso de gordura como fonte de energia, reeducar o corpo realmente e depois a gente volta para um sistema mais normalizado, tá? Seu metabolismo aprende a ser versátil. Nesse momento aqui, a gente usando esses ciclos, né, de estratégias nutricional, a gente começa a perceber uma versatilidade do nosso corpo em usar a gordura como fonte de energia e esquecer um pouco da glicose, né? Deixar a glicose em segundo ponto, tá?
Isso, gente, é fundamental, porque você vai treinar o seu corpo a viver de forma mais leve, sem depender tanto da glicose como fonte de energia. Isso, de fato, é liberdade. Mas lembrando, não é um estilo de vida. A gente faz isso em momentos estratégicos para conseguir os resultados adequados, tá? E a gente chega no quarto momento aqui, que é o momento verso, que a gente tem movimento e maestria, aquele momento em que a gente inclusive incentiva vocês ainda mais na busca de uma atividade física que seja efetiva para vocês. Até esse momento a gente usou como atividade física a yoga, a gente tem a Nina Sá, que é a nossa instrutora de yoga, que tem aulas lá disponíveis para vocês, justamente para vocês começarem a se familiarizar com um tipo de atividade física que relaxa o corpo e começa a deixar você menos tenso, né? Mais propício ali a conseguir estabelecer níveis adequados de cortisol e tudo mais. Depois a gente começa um processo de musculação. A gente tem a nossa personal trainer, que é a Flávia Gomide, e ela tem a aula dela lá para ensinar vocês como ganhar massa muscular em casa. E isso é legal porque aí você não precisa ir para academia se você não se sente bem, se não é um ambiente que te acolhe. Você não precisa ir, se você não quiser, faça em casa mesmo, tá? Então aqui é movimento e maestria. Por que maestria? Porque a gente começa a entender como o carboidrato pode entrar na nossa alimentação na quantidade certa, sincronizando então o nosso metabolismo, né, com as nossas necessidades reais. A gente chama essa estratégia nutricional de carb cycling ou de verso, tá? O verso, então, é a dança sutil com a alimentação saudável e a transformação. Então, a gente aprender ali a ciclar mesmo o consumo de carboidratos e finalizamos esse processo todo voltando lá para a tríade, que é a base realmente da nossa alimentação e é como a gente deve seguir para a vida, tá? Imagina então, em pouquíssimo tempo, em 3 meses, antes do Natal chegar, você vai começar a sentir mais energia ao acordar, vai vestir aquela roupa. Imagina você vestir aquela roupa que você queria tanto vestir no Natal, né? Que tá lá encostada no armário, né? Fazer seus exames e ver que tá tudo dentro do ideal. Ontem mesmo a gente viu o exame de várias mentoradas, né? Que vocês viram quanto que elas alcançaram de objetivo. A gente teve o exame do Ronaldo, que eu mostrei para vocês, né? Que ele trouxe até o depoimento dele de como mudou, ele ficou incrédulo, de 103 de glicemia caiu para 79, né? Em pouquíssimo tempo, gente, em pouquíssimo tempo, né? Então, fazer os seus exames e ver que tá tudo dentro do ideal. Imagina você poder ouvir do seu médico, meu Deus, foi o que aconteceu com ele, né? Ele chegou no médico, o médico falou, nossa, o que mudou? E ele comentou comigo na consulta, ele falou assim, nossa, eu conversei com o médico, eu tô fazendo a tríade, ele ficou olhando para mim com uma cara de interrogação, porque de fato é uma estratégia nutricional que eu criei o nome, né? O nome da tríade é meu, fui eu que desenvolvi esse nome. E aí ele ficou, meu Deus, eu não sabia. E quanto tempo faz que você tá fazendo isso? E ele explicou, ele ficou incrédulo, o médico. Meu Deus, como assim em tão pouco tempo você está fazendo isso e já teve resultados? Pois é, porque realmente a estratégia, eu fico com um sorriso daqui até aqui, porque de fato, gente, é uma coisa que é factível, vocês conseguem fazer, não é loucura, é fácil de seguir, né? E aí você não vai viver presa em dieta ou em restrição e não comer banana. Imagina, não posso comer banana que tem muito açúcar. Não, gente, pode comer banana, desde que seja no contexto certo. Pode comer o brigadeiro depois do almoço, desde que seja no contexto certo, né? A gente só tem que entender como que entra esse alimento, que horas entra, como que a gente deve se alimentar. Então imagina você ser livre para comer sabendo que o seu corpo responde com saúde. Porque ele entende como ele vai usar essa energia, né? Saindo desse estado metabólico que você está hoje. E olha só o que aconteceu com quem trilhou esse caminho comigo. Vocês me deem, assim, um desconto, porque quando chega nessa parte eu começo a chorar, tá? É normal, eu já tô aqui super emocionada, já vou começar a chorar, porque vou trazer os depoimentos das minhas fugitivas. Essa é a Mieko eu sempre falo o nome dela errado, Kuraoka,
E ela quer dizer assim, ó: quero agradecer por todo o conteúdo das suas aulas e pela oportunidade de participar da mentoria. Amei muito o curso e todo o conhecimento que você traz, que são muitos. Amei e aprendi muito, pois já sou diabética há 28 anos e a tríade tem me ajudado a controlar. Gratidão. Olha isso, gente, a Mieko, há 28 anos com diabetes, conseguiu controlar a partir da tríade, que é a base do nosso programa, né, da nossa mentoria. A Nilbe também nos conta, né? Posso dizer que hoje estou de corpo e mente muito melhor depois que iniciei o protocolo do Vida Sem Diabetes com a nossa querida Tâmara e estou melhorando com resultados e redução de algumas taxas importantes e com menor peso. Menos 5 quilos na balança e ganho de 3 quilos de massa muscular. Gente, a Nilbe já passou dos 60. Ganhar 3 quilos de massa muscular na idade dela é um ganho, é um benefício que vocês não fazem ideia. Sem falar na glicemia, que caiu de 104 para 86. Quero deixar minha gratidão e valorizar tudo o que aprendi e pude fazer com você, Tâmara Rolim. Um cheiro. Maravilhosa. A Vitória, ela diz assim: meu nome é Vitória. No último ano, devido a uma rotina de muito trabalho e dormindo em horários errados, acabei engordando 10 quilos. Estava me sentindo muito cansada, sem energia. Fiz alguns exames e, após a análise da Tâmara, identificou uma resistência à insulina. Fiz a mentoria e consegui melhorar muito a minha alimentação e entender melhor como montar refeições mais saudáveis, completas e deliciosas. Estar no grupo com outras mulheres me motivou muito e me ajudou a emagrecer. Me sinto bem mais disposta. Foi um aprendizado que irei levar para a vida toda. Ai, gente. Pronto, agora começou. Vou começar a chorar. Aí chega a Márcia, que estava aqui ontem com a gente e também deu um depoimento. Até coloquei aqui o print do depoimento que ela deu no chat. Tive um diagnóstico de pré-diabetes por motivo de estresse que causava picos de glicose no sangue. Ao assistir uma live da Tâmara falando sobre vida sem diabetes, vi que fazia muito sentido para mim naquele momento e entrei na mentoria. Aprendi a importância da tríade NutriChef não só para a mentoria, mas para a vida, pois ela me dá a liberdade de me alimentar de forma saudável em qualquer lugar. A mentoria toda feita com muito carinho, os cardápios são divinos, minha família adorou fazer dieta comigo, eles adoraram comida de chefe todos os dias. Mas o mais importante foi ver as dores indo embora, os sintomas da menopausa desaparecendo, ganhei massa muscular e minha cintura com 9 centímetros a menos. Gratidão, Tâmara, por nos proporcionar essa oportunidade de trazer a nossa saúde de volta. Gente, vocês não têm noção de como eu fico grata de poder fazer isso por vocês. Eu fico muito, muito feliz, de verdade. E vocês viram que todas elas estão citando a tríade, né? Porque a tríade realmente é pra vida, gente. É pra vida. E aí, ontem ela estava aqui e durante a live ela mandou esse depoimento, né? O Fujo do Diabetes é a chave da sabedoria para você mudar a sua vida e seguir com saúde todos os dias. Quando você conhece a Tâmara e deixa ela cuidar de você, nunca mais você vai querer largar dela. Ela é dedicada às alunas, faz tudo com muito carinho e o cardápio é sempre muito saboroso. Sou sua fã. Eu que sou sua, Márcia, obrigada. É isso, gente. Olha o tanto de depoimentos incríveis, ainda não acabou por aí. A gente tem mais depoimento para chegar e é importante vocês verem o quanto todo mundo está comprometido, de fato, com a mudança de hábitos, né? E o que tem no programa de mentoria, né? A gente, como eu falei ontem para vocês, a gente tem 3 meses de conteúdo, mas a gente totaliza 6 meses de acompanhamento, que a gente vai ter sempre encontros regulares, né? Então a gente tem um caderno de compromissos, esse é o seu guia de responsabilidade, né? Nele você encontrará os compromissos que deve assumir durante a mentoria, com atualizações mensais para monitorar o seu progresso e garantir que você está no caminho certo. O desse mês já está disponível, ou seja, você entrando na plataforma, você já vai conseguir baixar o seu caderno de compromissos. Nós temos cardápios exclusivos também. Toda semana você receberá um cardápio completo, acompanhando
né, acompanhado de um caderno de receitas e dicas extras para facilitar o preparo das refeições. Essas receitas são pensadas para serem saborosas, práticas e nutricionalmente equilibradas. Então aqui eu também trouxe ontem, né, para vocês verem mais ou menos aí como são os cadernos, a parte das receitas, a parte aí do cardápio. De fato é um cardápio de 7 dias e a cada semana o cardápio muda, né? Justamente para trazer mais repertório nutricional, mais repertório de receitas, para que vocês tenham muito conteúdo ali. E aí vocês não precisam fazer tudo que tá ali. É entender o que é que cabe na sua rotina. Por isso a gente também trouxe essa variedade tão grande ali de preparos, justamente para você entender o que cabe e o que não cabe. E a gente sempre traz aqui para vocês algum complemento que antecede o cardápio, que aí pode ser um complemento de organização, um complemento de preparo das porções e tudo mais. A gente tem os desafios semanais, né, para você manter a sua motivação, o engajamento dentro do grupo. A cada semana a gente lança um novo desafio, isso também vai mudando de um grupo para outro. Aquele grupo que está muito antenado, muito engajado, que está funcionando muito bem, a gente até deixa os desafios para lá, meio aqui, porque a gente vê que a coisa está engrenando, as pessoas estão fazendo tão bem que não precisa desse incentivo extra. Lógico, tem grupos que a gente já está na 4ª turma, tem grupos que às vezes, dependendo de uma época do ano, por exemplo, setembro, agora que tem muito feriado, as pessoas acabam, né, ficando com mais dificuldade de seguir. Quando a turma é de novembro, dezembro, a gente também tem que dar uma empurrada um pouco mais. Os desafios servem para isso, para meio que colocar vocês no eixo, entende? Então tem grupos que a gente precisa mais e grupos que a gente precisa menos, né? Essa última turma, então, é uma turma que está tão deslanchando que inclusive os primeiros desafios, assim, nossa, todo mundo tava fazendo super bem, não sei o quê, e aí a gente conversa com elas nos nossos bate-papos individuais, e elas estão assim, meu Deus, eu tô fazendo, e tá não sei o quê, e tá super funcionando, e a tríade, e o jejum, e não sei o quê. Então, a gente vai também vendo o termômetro ali da necessidade ou não do desafio semanal. Os encontros periódicos, né, a gente sempre tem os encontros, que são encontros individuais para vocês tirarem dúvida. A gente também tem as aulas introdutórias. Cada vez que a gente vai mudar a estratégia, a gente traz uma aula introdutória para explicar para vocês o que está sendo montado ali para aquele momento, o que a dieta cetogênica vai fazer com vocês, né, nesse período, como que aplica um carb cycling adequado, como que vocês vão começar uma atividade física. Então a gente sempre tem essas aulas introdutórias para vocês não se sentirem perdidos. Então entra na plataforma, dá uma olhadinha, assiste a aula, sempre ali uma aula rapidinha para você conseguir colocar o conteúdo em prática. E além disso, além dessas aulas, a gente tem outras aulas, como a aula de culinária e o Nutrilab. Qual que é a diferença aqui entre as aulas de culinária e o Nutrilab? As aulas de culinária são as receitas passo a passo, então tem várias receitas que são gravadas lá, então você vai poder assistir, tirar dúvida, como que faz aquele pãozinho, como que faz a pizza e tal, então tem um passo a passo ali para você fazer, né? Mas quando a gente fala do Nutrilab, é muito mais como que você faz para construir essa estrutura em casa de preparar refeições saudáveis. Então a gente tem algumas aulas chaves ali para vocês entenderem que dá sim para vocês se programarem, né? Então é realmente uma sessão dedicada para o planejamento e a organização das refeições. Então é uma aula muito rica que te ajuda a tirar um pouco da cabeça aquela rotina que você já tem. Porque às vezes a gente também não acrescenta alimentos novos, porque a gente já está prática ali de fazer o arroz, o feijão, a farofa, o bife e pronto. E aí esquece, não pensa, já que tem 4 bocas de fogão, por que eu não tenho outra boca de fogão aqui cozinhando outra coisa, né? Então a gente vai te dando algumas noções extras ali para a organização da cozinha e tudo mais, tá? E a gente também tem aulas com profissionais especializados. Então, eu já citei a Nina Sá, né? Eu já citei também a Flávia Gomide, mas a gente também tem a Najara Valduga, que é a nossa nutricionista especialista em menopausa, que trouxe uma aula pra gente sobre isso. A gente também tem a psicóloga, né? A psicóloga que é a Laís Mello, que trouxe pra gente uma aula sobre comportamento, né, para que realmente você consiga levar para a vida aquilo que foi ensinado e aproveitado durante toda a mentoria,
tá? Então, ao longo aí, você tem vários braços ali, vários caminhos, né? A Nina também trouxe aula de meditação, além da aula de yoga, para que vocês consigam, então, aplicar essa meditação e começar a ter um processo ali de melhora do estresse. E aí a gente tem a aula de nutrição, bem-estar e comportamento alimentar comigo. Eu tenho várias aulas ali para te ajudar, por exemplo, a entender como você faz para comer com atenção plena, o que é fome de verdade, o que é fome emocional. A gente tem aula de nutrição para vocês relembrarem ali o que é resistência à insulina, pré-diabetes, né? Atividade física, então, é uma coisa que a gente incentiva muito, então por isso a gente tem uma aula ali bem específica para ganho de massa muscular, e é muito importante o ganho da massa muscular para justamente a gente ter um sítio de ação da glicose, né? Quando a gente tem muito tecido adiposo e pouca massa muscular, o nosso metabolismo fica mais lento, fica mais difícil de perder peso e de regular, então, essas taxas de insulina e glicose. Então, por isso a atividade física é tão importante. Então, lá na mentoria a gente tem aula com passo a passo de como você faz para fazer a musculação em casa ganhando massa muscular, tá bom? E incorporando então essa atividade física lá na sua rotina diária, tentando buscar ali algumas horas na sua semana, distribuindo, né, essa atividade física de alguma forma que seja factível para você, tá? Não precisa ser nada complexo ou complicado, mas a gente precisa se movimentar. E cada vez mais que a gente se movimentar buscando o ganho de massa muscular, mais benefício a gente vai ter. Eu já conversei com vocês sobre isso aqui nesses 2 dias, que a melhor poupança que a gente pode ter é justamente essa reserva de massa muscular para ter longevidade, para ter realmente qualidade de vida, tá? Controle do estresse, né, e personalização. Esse controle do estresse é muito voltado para a questão ali da meditação, tentar ao máximo melhorar essa questão dos picos de estresse, né, para a gente conseguir evitar esses picos de cortisol, e a gente conversou muito sobre isso ontem, o quanto que o cortisol aumentado leva ao aumento da glicemia, né. Então, técnicas de relaxamento, de mindfulness, e a importância do sono, a gente conversa muito sobre isso também ao longo da mentoria, e também dentro dos conceitos ali que a gente tem de atendimento individualizado para poder personalizar. Então, se você não dorme bem, a gente pode lançar mão de alguma prescrição de suplemento, né, para te ajudar nesse processo. Então, as consultas individualizadas servem exatamente para isso. E daí a gente continua por mais 3 meses, totalizando 6 meses ao todo de acompanhamento, onde a gente faz revisão, avaliação e manutenção dos seus resultados, né? Ao longo da mentoria, então, a gente vai fazer revisão regular do seu progresso, ajustando os planos conforme necessário. Então, às vezes tem alguém que me fala assim, Tâmara, para mim tá muito difícil porque eu vou viajar. Então, eu penso assim, tá, então você vai viajar, o que a gente vai fazer é isso, isso e isso nesses dias que você tá em viagem. Ou então você me fala assim, ah, não, eu tô tendo que cuidar da minha mãe, que minha mãe fez uma cirurgia, que já aconteceu também lá muitas vezes nos encontros individuais, da pessoa trazer alguma questão pessoal bem importante. Então a gente vai ajudando também você nesse processo aí de tentar encaixar a alimentação na sua rotina para você conseguir de fato fazer. Então, manter essa revisão, avaliação e manutenção depois que passa esses primeiros 3 meses aí da mentoria, e alongar isso por mais 3 meses é fundamental para vocês terem resultados, tá? O acompanhamento, então, que é justamente para planejar um futuro saudável. O que vocês vão fazer depois que a mentoria acabar, né? A base realmente é a tríade. Vocês aprenderam realmente? Onde que eu posso corrigir o entendimento de vocês? Daí a gente vai seguindo no caminho e no final a gente faz uma super reunião em grupo para a gente ver os resultados de todo mundo, entender como ficou bom para todo mundo, o que pode ser melhorado e tudo mais. E o conteúdo todo é vitalício, justamente porque a gente quer que esse acesso estendido leve você a consultar toda vez que você quiser os conteúdos que estão ali, as aulas de culinária, os conteúdos de aprendizado mesmo na área da saúde. Quando vocês quiserem voltar a se organizar melhor, tem o Nutrilab ali para te ajudar. Quando você quiser ver aquela sequência de exercícios que a Flávia colocou, você tem lá disponível para você. Quando você quiser lembrar como faz o exercício de respiração e meditação, tem lá para você consultar. Então, o acesso é vitalício.
exercício para você sempre estar revisitando ali. Ele quer lembrar de uma receita, quer lembrar de um cardápio, vai ter alguém na minha família que vai chegar agora, eu quero apresentar uma receita saudável e tudo mais. Tem ali muitas opções para vocês continuarem, né, o entendimento e o cuidado na saúde, tá? Então, a vida plena, saudável e planejada será realmente o objetivo que a gente busca lá no Vida Sem Diabetes, tá? É uma mentoria realmente com instrumentos que lhe ajudam a estabelecer os seus hábitos. Então, a gente já entendeu que tem muito conteúdo e vai levar vocês muito conhecimento sobre saúde e bem-estar, né? Que a gente tem várias receitas, a gente tem metodologia exclusiva. Por que exclusiva? Porque eu criei um protocolo que ninguém mais tem para vocês. Eu criei a Tríade NutriChef, criei um protocolo ali de 3 meses em que a gente vai ciclando em estratégias nutricionais em 4 fases diferentes para vocês crescerem aí, né, nesse projeto de mudar a vida, mudar a alimentação, mudar as taxas, mudar os exames, né? A estratégia é prática e semanal. A cada semana você tem uma estratégia ali para você seguir e de forma prática que você consegue aplicar. Se tiver dificuldade, tem alguém para te ajudar, não só em grupo, mas individualmente, tá? Um planejamento alimentar que vai funcionar de fato para você, um acompanhamento semanal em grupo, ou seja, toda vez a gente está ali conectada com você, pronta para bater um papo, pronta para tirar suas dúvidas, para trocar áudio, para informar. Se você tem vergonha, não quer ter que falar em grupo, não tem problema, manda mensagem no meu WhatsApp pessoal, a gente conversa, a gente tira dúvida, a gente te ajuda, tá? E busca também aquele bem-estar físico e mental. O acesso ao conteúdo pelo tempo que você quiser vai estar lá disponível na plataforma da Hotmart, tá bom? Mas me ouvir falar tudo isso é muito fácil, né? Eu quero que você conheça agora a Ana e a Mara, que vão trazer para vocês o depoimento delas, e eu espero que vocês gostem delas, assim como eu as amo, que elas são muito fofas. Olá, pessoal. Eu participei do curso Vida Sem Diabetes, sim. Achei muito bom, muito legal. As sugestões, a forma como ela abordou o problema, e como ela nos ajuda a montar, né, as refeições, recursos para a gente poder baixar o índice de glicemia, sabe? Foi muito bom. Eu aconselho a quem puder que faça. É excelente. Agora olá, eu sou Mara Cota e estou aqui para falar do trabalho da nutricionista Tâmara Rolim. Eu faço parte da mentoria da Vida Sem Diabetes. E eu posso dizer que o trabalho da Tâmara é diferenciado, porque além de nutricionista, ela é chefe. Então é muito leve a maneira como ela conduz os trabalhos, os vídeos. Ela fala de uma forma muito direta e que a gente entende e passa a ver a importância de cada etapa do processo que ela nos conduz. Isso acompanhado de várias e muitas mesmo receitas. Ela entrega muitas receitas, porque, como eu disse, ela é chefe. Então, não é nada difícil, porque as receitas são deliciosas. E então, o que eu posso dizer é que eu recomendo, porque além de tornar o nosso dia a dia mais saudável, é de uma forma bastante gostosa e a gente vê resultados ao final. Eu perdi algum peso e também medidas, e o mais importante é que os meus exames melhoraram bastante as taxas e eu me sinto segura agora para trilhar de forma saudável e robusta daqui para frente para melhorar cada vez mais. Outro diferencial da Tâmara é que é ela mesma que responde as nossas dúvidas. Então a gente segue de maneira segura, pois ela está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida que a gente tenha e poder seguir no Vida Sem Diabetes de forma bastante eficaz. Então vocês viram aí, né, o depoimento da Mara e o depoimento da Ana, como é incrível a gente poder se sentir bem, né? E os depoimentos continuam.
A gente tem o depoimento da Lívia, aqui foi da nossa primeira turma, ela diz assim: conheci a Tâmara há alguns anos, quando participei de alguns de seus cursos de culinária. Ela é minha aluna desde a época lá de Brasília, né, das aulas físicas que a gente dava no nosso espaço, a nossa sede, né, que a gente tinha lá em Brasília. Este ano voltei a encontrá-la quando estava realmente precisando fechar um diagnóstico de resistência à insulina. Aderi imediatamente à mentoria e me tornei uma das suas fugitivas. Uma das primeiras coisas, né, que ela notou que melhorou foi a pressão. A pressão dela diminuiu, né? Começou a baixar e em diversos dias ela nem precisou tomar a medicação que ela já tomava habitualmente. Adorei conhecer a tríade alimentar. Esse conhecimento e estratégia de alimentação já está incorporado ao meu dia a dia. Ó. Mais uma que citou a tríade NutriChef como uma estratégia que realmente levou para a vida. A Gloriette nos conta assim, ó, entrei na mentoria para melhorar a resistência à insulina e, além dessa resistência, eu estava também com resistência à nutricionista, pois os cardápios eram cansativos para seguir e não via resultados. No segundo mês, seguindo as orientações da Tâmara, meus exames melhoraram e o maior benefício é que foram 7 centímetros de cintura perdidos e 5,5 quilos a menos na balança. A Tâmara acompanha todos no grupo e também cuida das particularidades individuais, sem contar o suporte. Ela está sempre disponível para responder qualquer dúvida, te incentivar e te apoiar. Estou mega feliz com os resultados alcançados e pretendo seguir a tríade e não voltar a ter resistência à insulina. Olha aí que coisa maravilhosa. Tríade bombando, né? Todo mundo entendeu que a tríade precisa estar disponível ali na sua alimentação o tempo todo, combinação ideal ali entre os nutrientes, né? A Solange diz assim, ó: vou contar brevemente como a mentoria Vida Sem Diabetes me ajudou. O suporte foi de grande importância para tirar minhas dúvidas, que às vezes são muitas, e Tâmara sempre respondeu com muita paciência e atenção e sempre incentivando a seguir em frente. Bem, para mim, conhecer e aplicar a mentoria na minha alimentação foi de grande importância para adquirir saúde e prevenir o diabetes. Dar continuidade a esta prática tão necessária para todos, com alimentos para nutrir o corpo, prevenindo doenças e perder medidas, sem falar nas receitas saborosas. São tantas que fica difícil enumerá-las. Só tenho a agradecer a Tâmara pela paciente dedicação e todo o seu vasto conhecimento que ajudou-me imensamente. A Priscila conta assim, ó: gostaria de deixar registrado o quanto sou grata por ter participado da mentoria Vida Sem Diabetes. Foi uma experiência transformadora, cheia de aprendizados que levarei para a vida toda. Agradeço imensamente pelo carinho, pela paciência e principalmente por compartilhar tanto conhecimento de forma leve, clara e acolhedora. Desculpa. Cada dica, explicação e incentivo fizeram toda a diferença na forma como hoje enxergo minha saúde, minha alimentação e meu bem-estar. Você plantou em mim uma nova consciência sobre o cuidado com o corpo e com a mente. Muito obrigada por fazer parte dessa fase tão importante da minha jornada. Maravilhoso, né? Então, vem ser você também uma protagonista e eu quero te apresentar a Silvana. A Silvana, gente, é a pessoa mais encantadora e querida que eu já conheci. Ela é um amor, ela já esteve por aqui hoje, já deu um recadinho aqui pra gente. Ela é incrível, acho que vocês vão amar o depoimento dela. Pode colocar aí. Só pede pro pessoal esperar que tem no final. Verdade. Gente, lembra o seguinte, hoje no final, para quem ficar aqui até o final, a gente vai liberar um link. Esse link é um formulário que você vai preencher, capricha no formulário, tá? Conta toda a sua vida, toda a sua história. Quanto mais rico ele tiver de conteúdo, melhor vai ser para mim. Que é assim que eu vou conseguir te escolher para ser, então, assessorada por mim num bate-papo individual, tá? Você vai ter um bate-papo comigo, que é uma consulta de aconselhamento, tá? E aí só vai ganhar quem se esmerar muito, quem tomar muito cuidado em responder com carinho e atenção. E aí, essa semana, a gente vai entrar em contato com aquelas pessoas que forem escolhidas, tá bom? Então, daqui a pouco, quando a gente acabar aqui a apresentação, eu vou mandar esse link para vocês no chat e vocês vão responder. Então, não sai daí,
para que você possa responder com cuidado e atenção esse formulário, tá bem? Então, pronto, Júnior, podemos colocar a Silvana? Pode fechar seu microfone. Sim. Olá, meu nome é Silvana e eu sou aluna da Tâmara Rolim na mentoria no curso de Vida Sem Diabetes. Na verdade, eu conheci a Tâmara, foi através do material que ela sempre lança, uns e-books orientando assim, a alimentação sempre saudável, e eu lembro que eu comprei um livrinho de quinoa. E até que ela lançou esse Vida Sem Diabetes, que é voltado mais para pessoas que têm diabetes ou então resistência à insulina, mas que também procuram uma forma de alimentar de modo saudável e equilibrado, né? Então eu fiquei assim, eu achei fantástico, porque nessa mentoria ela acompanha passo a passo, todo mês ela dá o suporte individual para cada aluno, ela vê as suas necessidades, você pode fazer exames, ela faz a prescrição dos exames se você precisar, e ela analisa aquilo ali de acordo com os resultados, o que você precisa ou deve fazer. Então, assim, esse curso para mim foi uma, assim, virada de chave, porque depois, já é o terceiro mês que eu estou fazendo a dieta. Nessa mentoria, ela lança a dieta e ela ensina direitinho a proporção também do que a gente deve colocar no prato, né? Porque tem a tríade, que é a proteína, as fibras e a gordura. Então, ela ensina, assim, detalhadamente o que você coloca, a quantidade que você precisa para você ter uma alimentação bem equilibrada. E o mais importante é o conhecimento que a Tâmara tem. Eu acho ela uma pessoa assim fantástica. Ela fala detalhadamente, assim, se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa, né, da alimentação ou do funcionamento do organismo, ela sabe exatamente, assim, ela te explica com muita clareza. Então eu acho que a gente tem um grande valor, um grande conhecimento quando a gente adquire as coisas, os livros, os e-books da Tâmara, porque você tá se cuidando, é um carinho que você faz com você mesma, sabe? Esses cursos da Tâmara são maravilhosos, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque depois que eu comecei a colocar em prática o que ela ensina nesse curso, nesse último curso que eu faço do Vida Sem Diabetes, apesar de que eu não tenho problema de diabetes, mas eu tenho problema de rins. Então, ela orienta também. Eu tinha o costume de tomar suco verde, ela me orientou que também, às vezes, os fitatos dos verdes também pode, né, não ser muito bom, muito legais para mim. Então, cada pessoa com suas necessidades vai conseguir alcançar o seu equilíbrio e uma alimentação muito saudável, e graças a Tâmara eu me sinto muito melhor do que eu estava há alguns meses atrás, e acho que todos nós merecemos esse carinho conosco mesmo, né? Então é isso, meu nome é Silvana, eu tenho 62 anos e não me sinto com essa idade, porque é tudo muito leve para mim, muito saudável, e eu desejo a todos que sejam assim também como eu. Um beijo. Não é maravilhosa, Silvana? Agora, coisa boa é mãe coruja, né, gente? Olha aí, ó, mames. A minha filha é maravilhosa. Quem tem mãe tem tudo, né, gente, pra falar essas coisas da gente. Obrigada, mames. Te amo. Saudade muita. Viram, gente? Silvana trouxe aí o depoimento dela. Então eu queria dar esses avisos importantes, né? Assim, você tem garantia de satisfação. Se você comprou e não gostou, você pode pedir de volta o reembolso em até 107 dias, né? Limite de vagas, então a gente não tem mentorias para uma quantidade exorbitante de pessoas. No máximo, por turma, eu tenho 30 alunos e normalmente fica por volta dos 20, porque eu tenho cuidado de colocar em turmas menores justamente para conseguir assistir todo mundo bem, cuidar de todo mundo com carinho e atenção, tá? O valor da inscrição é exclusivo para esse lançamento, então as próximas turmas não terão esse valor, tá? Hoje você tem duas escolhas, então, continuar como você está, adiando a sua mudança, né? O corpo tá precisando e você tá ali deixando de lado, ele tá pedindo já tem um tempo.
e você está deixando de lado. Você pode continuar nessa condição que você está hoje, obviamente, né? A escolha é sua. Ou você pode dar o primeiro passo para sua fuga definitiva do diabetes e a escolha é agora. A nossa turma começa dia 1º de setembro, então escolha agora, enquanto você ainda tem tempo de mudar a sua vida. A próxima turma a gente provavelmente vai lançar o ano que vem só, então não deixa para depois. Começa agora a sua mudança de fato, tá? Então, quanto vale ser saudável e se sentir bem, né? Com certeza vale pouco frente ao que você já gasta aí, né? Esse valor de R$ 103,11 mensalmente é muito menos do que uma assinatura de TV. Às vezes você tá usando, vai tá pagando não sei quantas assinaturas aí, né? Daqueles streams, Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime, não sei o que lá, Apple TV. Se você somar tudo isso, com toda certeza vai dar mais do que 103,11, né? E você tá gastando no lugar errado só de seu dinheiro, só queria te dizer. Jantar fora, com certeza é menos do que jantar fora, né? Plano de saúde nem se fala. É muito menos do que um plano de saúde que você paga mensalmente e eu vou te trazer muito mais benefícios, né? Os medicamentos, né, que você vai gastar para a vida toda, nem tem, gente, como mensurar. O medicamento é muito caro, né? R$ 103,00 por mês, aí em 12 parcelas em um ano você finaliza esse pagamento e já consegue trazer benefícios em menos de 3 meses. Você já observa os benefícios aí no seu corpo, no seu bem-estar, tá? E aí eu te faço a pergunta, né? Quanto vale viver mais e com saúde? Quanto vale? Quanto você tiraria aí do seu bolso agora para viver mais e com saúde, longevidade, com qualidade de vida? À vista o valor é 997, tá? E em euro, quem tiver por aí quiser, né, quem tiver for aqui de Portugal e tiver interessado na mentoria, o valor é de 205,41, tá? Se for pagar em euro. O link, né, já tá aí para vocês, o Júnior acabou de colocar o link para pagamento. Aí está o link, é o link direto da Hotmart, tá? Para você já colocar seus dados e já adquirir, já entrar agora na nossa mentoria. As vagas são limitadas, né? Então você pode clicar no link que tá aí no chat, antes que o tempo e a glicemia façam essa escolha por você. Isso é importante de você ficar atenta, de que o tempo também é o segredo, né? Não deixa para depois, começa agora, o seu momento de mudar é hoje, é agora. Já temos nova fugitiva já. Já temos uma nova fugitiva, já. Quem? Bem-vinda, Leida Maria. Leida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E aí, gente, eu poderia continuar aqui falando para vocês sobre os benefícios do Vida Sem Diabetes, todas as transformações que a gente já proporcionou e tudo mais, mas é muito melhor mostrar para você o que é que acontece, né, com quem aplica o método na vida real. E eu queria trazer para vocês o vídeo da Manu, que ela trouxe aí pra gente o que aconteceu na vida dela depois que ela entrou no Vida Sem Diabetes. E a Manu, ela tem um problema ali que é a seletividade alimentar. Então ela tem uma condição que para ela é muito difícil se alimentar de certos grupos alimentares, por textura, por sabor. Então a questão sensorial dela é muito maior do que nós, réis mortais. Então ela sente muito mais a textura das coisas. Então foi muito desafiador para ela pensar em mudar a rotina alimentar dela, sendo que ninguém nunca olhou para ela como se fosse uma condição de saúde. A seletividade alimentar é algo muito comum, né? E as pessoas às vezes olham e pensam como frescura, e eu tive esse cuidado de olhar para ele e pensar, não, vamos lá, vou pegar na sua mão e a gente vai seguir juntas. E daí eu propus estratégias para ela, para que ela pudesse de fato seguir o plano, pensar na tríade. Inclusive hoje ela é minha paciente de atendimento particular. Depois que ela saiu da mentoria, conseguiu os objetivos dela, ela falou, Tâmara, agora eu quero ganhar massa muscular. E aí ela falou, não, então vou marcar com você um atendimento particular para que a gente possa focar no meu ganho de massa muscular. Então ela deslanchou.
Ela começou a mentoria, ganhou gosto pela coisa, decidiu ser mais saudável, entendeu que ela tem uma limitação na questão alimentar, mas os alimentos que ela consegue consumir, a gente conseguiu driblar ali um pouco essa questão sensorial. E hoje ela é uma pessoa extremamente saudável que está buscando uma vida. Esse depoimento dela é o depoimento quando ela terminou o primeiro ciclo do Vida Sem Diabetes. Pode colocar, Júnior. Olá, eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência com Vida Sem Diabetes. Para mim valeu totalmente a pena. Eu tinha dúvida porque eu apresentava uma seletividade alimentar e geralmente eu tinha dificuldade de aceitar os cardápios, mas ela me deu totalmente o suporte nessa parte de seletividade alimentar. Eu tenho fibromialgia, eu era pré-diabética, digo era porque depois de 3 meses aí com a Tâmara, eu consegui sair desse grupo de risco, né, de pré-diabetes e consegui perder peso, perdi 5 quilos. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus, e quero permanecer assim. E o que é melhor, a Tâmara te acompanha passo a passo e vou tirar todas as tuas dúvidas, tem as mentorias que você tem que aproveitar. Além disso, um cardápio toda semana, então vale muito a pena. Espero que você goste. Viram aí o depoimento da Manu? Incrível, né, gente? Ela continuou pensando na saúde dela e falando: agora eu quero ganhar massa muscular, eu quero ser outra pessoa. Ela entendeu que ela precisa de uma poupança para a vida e a poupança que a gente precisa para a vida é de fato do músculo. Fantástico, né, gente? Dúvidas? Vamos ver aí as dúvidas de vocês. Mais uma fugitiva com a gente, que coisa incrível. Quem que é? Eu não sei se é Michele ou Micheli, deve ser Michele. Michele, seja bem-vinda, Michele. Que coisa boa, tô muito feliz por você. Que legal. A Márcia tá aqui nos contando, né, Márcia? Já foi o seu depoimento, não sei se você viu. Ela diz assim: se você for a um restaurante para comer comida de chefe, vai ser bem mais caro em apenas uma refeição. Aqui você paga 103 por mês para comer comida de chefe todos os dias da semana e ainda melhorar a sua saúde. Olha aí esse depoimento, essa contribuição, né, Márcia? Obrigada, viu, minha flor? Um super beijo. Super obrigada, bichinha. Ela tá super doente, tá aqui com a gente, tá passando mal. E vocês têm noção que eu tô sempre falando das minhas mentoradas aqui, né? Porque o nosso contato é muito próximo. Eu sei da vida delas toda, tudo que tá acontecendo do lado de lá. A gente fofoca, a gente bate papo. Eu queria muito que a Elisete tivesse vindo aqui hoje, ia ser muito legal ter ela aqui, mas ela tá num momento difícil também, porque a gente tá sempre conversando, eu sei tudo que tá passando na vida delas. E é muito legal essa troca, porque a gente vai se ajudando. Nós mulheres temos esse poder, né, de estar sempre conectadas e nos ajudando o tempo todo. A Marília pergunta assim: vai ficar gravado esses 2 vídeos? Adoraria, porque tem uma família que precisa muito assistir. Poderiam até te seguir, obrigada. Então, Marília, ele fica assim disponível essa semana agora, mas depois ele sai do ar, tá bom? Então aproveita, manda o link pra galera aí dos 2 vídeos e aí você aproveita para assistir, tá? Mais uma! Ê, coisa boa! Falando em mais uma, olha outra querida aqui que é paciente minha. Maria Arminda, boa tarde, Tâmara, com muita pena, mas tenho visitas, ela tá com visitas em casa, se ficar gravado eu logo vou ver, vai ficar gravado essa semana toda, tá? Disponível aqui na plataforma que eu digo, onde é isso aqui mesmo? No YouTube, tá bom? O que estava com o perfil de Francisco é a Michele mesmo. Ah, é a Michele? Aqui, Michele Albini. Michele Albini, sou super sua fã. Não poderia não fazer parte desse grupo sensacional. Já tenho todos os seus e-books. Sejam muito bem-vinda. Fico muito feliz de verdade, viu? Que você tá aqui com a gente.
Quem se inscreveu agora foi Maria Verônica. Maria Verônica, seja muito bem-vinda. Eu vi que você estava aqui, até participou com algumas perguntas, né, Maria Verônica? Cadê ela? Aqui, ela perguntou aqui, ó, qual proteína vegetal com mais carga proteica para lanche da tarde você me indica? O que acontece? Carga proteica para lanche vegetal. A gente tem que pensar nas leguminosas, normalmente a gente tem uma carga maior de proteína, mas a questão aqui é que não basta a gente pensar nessa carga proteica, a gente tem que pensar no grupo dos aminoácidos. Quando a gente fala de uma proteína animal, ela tem 9 aminoácidos essenciais, são os aminoácidos que a gente precisa ingerir porque o nosso corpo não produz sozinho, certo? Então, quando a gente fala de alimentos de origem vegetal, a gente tem que juntar 2 fontes diferentes, porque essas 2 fontes vão garantir esses 9 aminoácidos. Então, tem que ser uma leguminosa com um cereal, ou um cereal com uma castanha, né? Ou uma semente com uma castanha. A gente sempre tem que juntar eles. Então, não tem como eu te dizer coma tal quantidade de tal coisa que vai dar o suporte que você precisa. Então, o ideal, por exemplo, num lanche da tarde seria um tofu grelhadinho. E aí você poderia fazer, de repente, uma crepioca de aveia. Aí a gente está falando da aveia, que é um cereal, com o tofu, que é uma leguminosa, e aí junto você tem os 9 aminoácidos essenciais. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é interessante, até quando a gente vai passar proteína em pó, já no ponto para você consumir, quando a gente fala de vegetarianos, na verdade quando a gente fala de veganos, né, a gente tem que se preocupar em dar para ele a possibilidade de consumir proteínas combinadas. Então pedir para ele comprar de repente uma proteína de feijão ou de lentilha junto com uma proteína de quinoa, né? Às vezes a gente encontra no mercado várias marcas diferentes. Ou então buscar aquela marca de proteína vegetal que garante os 9 aminoácidos essenciais, porque é com isso que a gente consegue fazer, então, todos os nossos trabalhos aqui internos do nosso corpo que são mediados por enzimas, que são mediados por anticorpos, né? Tudo isso aí a gente precisa de proteína para trabalho, e também a questão do reparo celular. Então, reparo de repente de uma parede intestinal que foi danificada num processo de infecção intestinal, né? Tudo isso que a gente precisa de tratar uma lesão, seja ela qual for, a gente precisa de aminoácido. Então, a gente precisa de proteína. Deu para entender, né? Vamos ver aqui mais. Fátima, querida. Essa doutora é um fenômeno. Mar de sabedoria. Deus abençoe seu dia, sua vida, seu trabalho. Obrigada, Fátima. Você é um amor. Você é um amor. Marília pergunta, flocão de milho com ovo dá? Dá. O que está faltando no flocão de milho com ovo? Gordura e fibra. Então, pensa no contexto de alimentação. O que a gente vai colocar ali para trazer mais fibra? O que a gente vai colocar para trazer a gordura que está faltando? Para a gente frear um pouco mais a liberação de glicose desse flocão de milho. Não é que não dá para comer o cuscuz, o flocão de milho que a gente tanto adora. Dá. Mas aí o que a gente tem em um ovo de proteína são só 6 gramas. É muito pouco para frear aí essa glicose desse flocão de milho. Então a gente tem que acrescentar a fibra, tem que acrescentar a gordura. Aí você pode pensar num contexto aí da sua refeição, o que você vai colocar, né? A Lilian fala assim, você dá explicações tão claras, específicas, diretas como nunca ouvi. É isso aqui que você tem. Se você está chegando agora na NutriChef, não me larga, mulher. Porque tudo que a gente tem aqui para vocês é isso. Já aproveita para maratonar aí, usa o seu domingão aí para maratonar os vídeos. A gente tem vídeo sobre inflamação sistêmica e vou dar um spoiler. Em breve a gente vai ter conteúdo incrível para vocês. O mês de setembro, o nosso tema do mês de setembro, né, Júnior? Sim, senhora. Vocês não sabem, eu vou dar só um spoiler que vai ter um conteúdo incrível. Não vou dizer ainda o que é. Mas o conteúdo do mês de setembro vem quicando. Vocês não têm noção da maravilha que é, tá? A gente vai falar com vocês sobre um tema. Ai, não vou falar não.
Não vou falar não, vou ficar aqui, ó, no miudinho, não vou falar nada. Mas aguardem e confiem. O que mais? Acho que foi todo mundo, né? Respondi todo mundo. Deixa eu dar uma olhadinha. A Maria Verônica diz assim, Tâmara, trabalho com celíacos e pessoas que não podem ou não querem consumir glúten, né? Tem uma empresa chamada Vida Sem Glúten. Olha, lá as nossas preparações todas do Vida Sem Diabetes são todas sem glúten, tá? Dá para você acrescentar ali várias coisas que você vai aprender. A Silvana, maravilhosa. Tâmara, os depoimentos são maravilhosos, dizem tudo o que você é na verdade. Ah, você é linda. Mas você é muito mais. Você é uma pessoa fantástica, com muito conhecimento e responsabilidade por nós que somos suas alunas e fãs. Obrigada, Silvana. Você é uma querida, um amor. Muito obrigada. Vocês conheceram a Silvana, né? Não tem como pegar no colo, gente. A Silvana é muito fofa, muito maravilhosa. Obrigada, Silvana, pelo carinho. De verdade, ó, a Márcia disse que viu sim, que já tinha passado o depoimento dela. Então, agora vamos botar o link para o pessoal poder... Agora vamos colocar o link. Vamos botar o link para o pessoal se matricular, quem não se matriculou Isso, ainda, vou né? colocar o link agora para você se matricular. Quem ainda não se matriculou, toma essa decisão agora para sua vida, para a gente realmente fugir do diabetes juntinhas lá no Vida Sem Diabetes, tá? Então, o Júnior vai colocar o link aí mais uma vez para vocês. Aí está o link, tá? Aí está o link. É só clicar, gente, pega o seu melhor cartão de crédito e já vai. Parcela aí em 12 vezes, não vai nem sentir. E realmente é uma mudança para a vida toda, tá? Tô te esperando. É um momento decisivo, de fato, na sua vida. E daqui a pouco a gente também vai liberar o link, né, Júnior? Para você que tá aqui. A gente tem 30 pessoas aqui. Dessas 30 pessoas, eu quero que todo mundo preencha o formulário. Para que a gente e preenche com cuidado, com esmero, para que você tenha um contato especial comigo, onde a gente vai bater papo sobre alimentação saudável. Vou te dar um norte aí do que precisa ser feito na sua vida, tá bom? Certo, Júnior? Certo. Vamos liberar o link? Vou mandar no grupo? Tá. Só pro pessoal. Nem todo mundo que tá aqui, eu acho que tá no grupo. Tem alguém que não tá no grupo? Pergunta aí pro pessoal. Gente, tem alguém que tá por aqui que não tá no grupo? No grupo do Fujo do Diabetes? Me fala se tem alguém que não tá em grupo do WhatsApp. Não, quando eu disse que eu ia mandar no grupo, era que eu ia avisar no grupo que... Ah, sim. Belezinha. A gente tá encerrando já agora. A gente vai liberar para vocês agora o link, tá? Esse link é o link de um formulário do Google, onde vocês vão preencher todos os detalhes da vida de vocês. Tudo que eu estiver pedindo ali, vocês vão colocar. Vão me contar com cuidado, esmero. Quem tiver as melhores respostas, quem tiver me contado tudo da vida, é que vai ser escolhida para participar desse encontro individual, tá bom? Por quê, Tâmara? Porque eu preciso de material para entender, para conhecer vocês. Então não faz com preguiça, faz com vontade, com atenção, tá? Tem tempo, não precisa correr, responder de qualquer jeito. Tá? Por quê? Porque esse contato eu vou fazer com vocês ao longo da semana, então pode responder com calma. Eu só peço que vocês respondam no máximo até amanhã, porque daí eu vou coletando as informações de vocês e vou conseguindo entender quem que tá de boa ali, tá? Então, a Joana diz, amei ontem e hoje, obrigada, Tâmara. Eu que agradeço, Joana. Obrigada Você tá por aqui, você tá aqui agora. Olha, esse link grandão aí que tá no chat. Esse link grandão. Deixa só no chat. Esse link grandão que tá aí é o link do formulário, tá? Para você clicar e já responder agora, tá bom? E quem tiver sem tempo para responder agora, pode pegar o link, guardar e responder até segunda-feira, tá bom?
Marília diz assim, quando setembro vier, estaremos juntas. É aí, ó. Não tem aquela música, quando fevereiro chegar, a gente canta, quando setembro chegar, a saudade já não mata a gente. A gente vai cantar assim ao invés de fevereiro, né? Coisa linda, coisa maravilhosa, coisa, ó, chuchu, beleza, tô esperando vocês. E agora eu vou, neste momento, né, dizer ao meu marido que lhe amo muito, porque estamos de aniversário. Hoje a gente comemora o nosso aniversário de namoro. São 23 anos juntos. 23, amor? Eu não sei fazer conta. Eu também não sei fazer conta. Enfim, desde 2002, tá? Desde 2002 que estamos juntos. E hoje é o nosso aniversário. Então, só queria dizer, amor, que eu te amo muito, também, muito, muito. Para ficar aqui registrado na rede mundial de computadores, que lhe amo muito. Muito obrigada por estar comigo nessa jornada muito louca que é a vida, né? Sim. Então é isso, gente. Super beijo. Nos vemos aí em setembro. Tem muita coisa acontecendo. E vamos em breve divulgar para vocês qual é o assunto desse mês de setembro que tá chegando, tá bom? Então, aproveitem. Super beijo. Segura. Não, tá tudo certo, espera. Tudo certo? Aconteceu alguma coisa? Só um minutinho. Tem uns comentários vindo. Parabéns ao casal, diz a Márcia, desejo felicidades eternas. Obrigada, muito obrigada. Energia positiva, né? Energia positiva, sim. Lá em Brasília é a vibe positiva solta pelo ar. Nath Roots. Amei, muito obrigada, querida. Bênçãos. Obrigada, Marília. Então é isso, pessoal. Super beijo. E vamos que vamos. Vamos nesse caminho aí, fugindo do diabetes. Tá bom? Beijão e até mais.